E aí, pessoal, a nossa exploração de hoje promete ser literalmente alucinante. A gente vai fazer uma viagem que começa aqui pertinho, na órbita da Terra, observando a nossa vida no espaço, e vai escalar até as estruturas mais extremas, gigantescas e, bom, bizarras de todo o universo. Sabe, o cosmos é um lugar que adora desafiar nossa intuição. Então, preparem-se, porque guiar a mente por essas maravilhas que parecem saídas de um filme de ficção científica, mas que são a mais pura realidade, é uma experiência que muda a forma como a gente vê as coisas. Para começar, pensem no seguinte: qual é o som de um buraco negro? E falando sério, por que raios estrelas se transformariam em macarrão? Pode parecer uma brincadeira, mas a verdade é que o universo não está nem aí para a nossa lógica. Quanto mais longe a gente olha e quanto mais fundo a gente investiga a matéria extrema, mais as regras familiares da física que a gente aprende na escola parecem se curvar de um jeito totalmente fascinante. Então, vamos lá. Seção 1. Vida em órbita, à escala humana, navegando pela Estação Espacial Internacional. A gente começa a nossa jornada a apenas 400 quilômetros daqui da Terra, a bordo da ISS. Lá em cima, viver em microgravidade transforma até a coisa mais banal do seu dia a dia em um desafio de engenharia. A higiene, por exemplo. Não tem chuveiro, a galera usa toalhas úmidas. E para escovar os dentes? A pasta é comestível e você tem que engolir no final. Eca, né? Mas é necessário para economizar água, que é ouro por lá. Comer um pãozinho? Esquece. Ninguém quer migalhas flutuando e destruindo um equipamento de milhões de dólares. Então eles comem tortilhas. Sal e pimenta? Só na forma líquida. E o sono também é uma aventura. A tripulação dorme em sacos amarrados nas paredes, na vertical ou na horizontal, tanto faz, senão eles ficariam flutuando e batendo nas coisas. Ah, e tem um detalhe sensacional. Sem a gravidade achatando a coluna o dia todo, os astronautas crescem até 5 centímetros no espaço. Já pensou? 16. Guardem esse número. Sabe por quê? A ISS dá uma volta completa na Terra a cada 90 minutos. Isso significa que a cada 24 horas, a tripulação assiste, pasmem, a 16 amanheceres e 16 pores do Sol. Imagina a confusão mental. Para não perar com essa loucura visual e manter o corpo funcionando direito, eles precisam seguir uma rotina super rigorosa, toda baseada no tempo universal coordenado. Avançando um pouco, chegamos à nossa próxima parada. Matéria bizarra a microescala, mergulhando nas profundezas de uma estrela de nêutrons. Deixando a nossa vizinhança na órbita, a gente mergulha agora nos restos ultradensos de estrelas mortas, as famosas estrelas de nêutrons. Gente, a gravidade na superfície desses corpos celestes é tão absurda, tão esmagadora, que se houvesse uma montanha lá, ela teria no máximo alguns milímetros de altura. E é aqui que a gente responde aquela pergunta maluca sobre o macarrão. A uns 2 quilômetros de profundidade, os cientistas teorizam que existe a tal da pasta nuclear. É um estado totalmente bizarro da matéria, criado por uma verdadeira guerra de cabo de guerra entre a gravidade esmagadora e a repulsão eletromagnética. Para vocês terem uma noção do peso disso, uma camadinha dessa pasta, com só 100 metros de espessura, pesaria mais do que 3.000 planetas Terra inteiros. É de explodir a cabeça. E os cientistas, que talvez estivessem com um pouco de fome na hora, usaram nomes de massas italianas para descrever as fases dessa compressão extrema. Primeiro, a matéria é espremida em uns blocos irregulares chamados, adivinhem, de nhoque. Aí a pressão aumenta ainda mais lá no fundo e esses blocos esticam virando tubos microscópicos bem longos. Nossa, o espaguete. E se você descer mais um pouquinho, a pressão é tão insana que esses tubos se fundem e viram placas densas e uniformes. A lasanha. É simplesmente incrível como a astrofísica consegue calcular e imaginar o comportamento da matéria sob pressões que a gente nem sequer consegue processar direito. Mudando de áreas agora, luzes e mundos extremos, exoplanetas e quasares que quebram recordes. A nossa jornada nos leva agora aos lugares mais brilhantes e fascinantes por aí. Telescópios modernos, tipo o James Webb, estão achando coisas incríveis, como o exoplaneta K218b, que pode ter pistas revolucionárias na nossa busca por vida fora daqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente se depara com os monstros do universo. Pensem no nosso Sol. Bem grande, brilhante, certo? Bom, conheçam o quasar com esse nome super amigável, J0529-4351. Quasares são basicamente núcleos de galáxias super distantes, movidos por buracos negros supermassivos. Esse cara em específico tem a massa de 17 bilhões de sóis. E não para por aí. Ele devora o equivalente a mais de um Sol inteiro todos os dias.
O resultado dessa fome cósmica? Uma luz 500 trilhões de vezes mais brilhante que a do nosso Sol. E quer saber a maior ironia disso tudo? Ele é tão absurdamente brilhante que desde 1980 os computadores achavam que ele era só mais uma estrela comum aqui perto. Tava ali, escondido bem debaixo do nosso nariz. Indo agora para o extremo oposto. Segredos do buraco negro. Os gigantes invisíveis e barulhentos do cosmos. Das luzes mais ofuscantes, a gente pula de cabeça na escuridão absoluta. Os buracos negros. Matéria tão esmagada e densa que nem a luz escapa da gravidade deles. E aí vem aquela pergunta clássica. Afinal, o espaço é completamente silencioso? A cultura pop sempre nos ensinou que sim, que no vácuo não tem som. Mas o universo tem os seus cantinhos que não são tão vazios assim. E é aí que entra uma descoberta fantástica lá no aglomerado de galáxias de Perseu. Olha só o que a NASA concluiu. Eles disseram: um aglomerado de galáxias tem tantos gases que conseguimos captar áudios reais. Pois é, em lugares como esse, o espaço entre as estrelas é forrado de um gás super quente. E quando o buraco negro supermassivo no centro resolve causar uma perturbação, ele gera ondas de pressão que viajam por esse gás. E ondas de pressão se propagando num meio, meus amigos, é exatamente a definição de som. Claro que se a gente estivesse lá flutuando de bobeira, não escutaria nada, porque a frequência é grave demais para os nossos ouvidos. Mas, usando uma técnica chamada sonificação, os astrônomos pegaram essas ondulações e aumentaram do tom em 58 oitavas. Pensa nisso, a frequência foi multiplicada em 288 quatrilhões de vezes. O resultado é um murmúrio super profundo, meio assustador, mas que finalmente deixa a gente ouvir o canto invisível de um buraco negro. E para fechar nossa escala, vamos para a visão geral. Quipo e a teia cósmica. O esqueleto em macroescala do universo. Dando um zoom out máximo agora, quando a gente olha para o mapa do universo, a gente vê a chamada teia cósmica. É tipo um esqueleto gigante, invisível, feito de gás e matéria escura que vai conectando as galáxias. E recentemente, encontraram um pedaço colossal dessa teia, chamado de Quipo. A escala do Quipo é uma coisa sem sentido. Ele se estende por 1,3 bilhão de anos-luz. Para vocês terem uma ideia do quão insignificantes nós somos, a Via Láctea inteira, com seus 100 bilhões de estrelas, é 13 mil vezes menor que essa estrutura. Eles deram o nome de Quipo em homenagem àquele sistema inca antigo de cordas e nós, porque ele tem um filamento central grandão e vários menores saindo do lado. É um verdadeiro banho de humildade, né? O que me leva ao nosso pensamento final. Uma daquelas perguntas que tira o sono. O universo tem monstros brilhantes devorando sóis, tem sons de buracos negros e estruturas imensas como o Quercus-Pool. A gente está falando de bilhões e bilhões de estrelas, com muito tempo de sobra, uns 13 bilhões de anos rodando por aí. Com toda essa vastidão e tanta chance de ter vida, fica a pergunta: onde está todo mundo? É o famoso paradoxo de Fermi gritando na nossa cara. Será que a vida é muito rara? Tem algum obstáculo pelo caminho que civilizações não conseguem passar? Ou será que o universo está num grande silêncio intencional, só observando? A jornada de hoje mostrou que o universo é vivo, gigante e absurdamente misterioso. A gente só mapeou o quintal de casa ainda. Qual será a próxima grande surpresa que o cosmos está escondendo da gente?